Pai do Senhor, a todos vocês. Como é bom poder estarmos na casa do Senhor, né? Para juntos nós louvarmos o Senhor nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, né? Se eu e você estamos aqui hoje, é por causa dEle, né? Ele que nos proporcionou esse privilégio de poder estarmos aqui nesta noite. Parabenizar aí a Unifem, agradecer aí a honra do convite, né, de estar ministrando a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23, é o que está no tema, apenas, mas se me permite, Macreus, eu vou ler a partir do verso 20, para nós chegarmos ao... Não vou comentar os versículos, como dizia o Enim, né? Como diz o Enim, eu vou por outro viés. Versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda. Por quê? Porque dele saídas da vida. Amém? Podem sentar, irmãos. É muito bom a gente poder... Eu tenho muita gratidão a Deus, né, por esse privilégio. Já há uns 3 anos que eu começo o Congresso das Irmãs, né, aliás, a palestra, né? Nós, em março de 2022, falamos sobre aliviando a bagagem, né? Aliviando a bagagem. E me parece que continua, né? Nós precisamos continuar aliviando a nossa bagagem. Tem muita coisa, né? Uma criança falou aqui ainda há pouco sobre ídolos, né? E às vezes nós temos ídolos e precisamos tirar do nosso coração. O ano passado nós falamos sobre o valor da mesa, a importância da mesa, também, que foi um tema muito profundo, né, pastor Alexandre? Foi um tema, tem sido temas assim... Eu confesso aos irmãos que, né, eu já estou no Evangelho aí já desde que nasci, mas como membro da igreja, 60 anos. E a primeira igreja que eu sei que tem esse tipo de tema durante o ano, né, esses temas. E este ano foi colocado o tema sobre ídolos do coração, né? Uma Creuza, ela fez menção da primeira palestra que nós fizemos sobre aquela mulher Raquel, crentezinha problemática, problemática. A mulher, até eu disse na palestra, né, que eu disse que ela estressava o marido, né? Estressou o camarada, pensando que ela dependia de ter filho, dependia dele, mas não era Deus que estava no negócio, na situação, né? E depois nasce o seu filho, né? E a coisa é tão complicada, por causa da inveja que ela tinha de Leia, né? A inveja, o ídolo que ela tinha no coração era a inveja da mulher. E aí depois ela tem um filho, e o nome do menino era Benoni, o que significa filho da minha aflição. Pensa só, como é que coloca o nome desse num filho, né? Complicado. Mas graças a Deus que, aliás, não estou dando graças a Deus porque ela morreu. Logo a seguir ela morreu, né? Porque é assim, Salomão está dizendo para mim, para você, para nós, que é do coração que procedem
todas as saídas da vida. E ela morreu exatamente por isso, por causa dessa inveja. Mas o marido dela, crente, né? Ele troca o nome do filho e bota Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Então, a inveja, essa idolatria que se carrega no coração, traz um sério prejuízo para quem quer que seja. A irmã Creuza falou que às vezes tem pessoas que têm um filho como ídolo. E aí eu vou inverter aqui, é o filho no céu e Deus na terra, quando na verdade tem que ser Deus no céu e o filho na terra. E tantas outras coisas que se colocam, né? E o texto, a mensagem de hoje, né, até sábado, até domingo, né, é uma pergunta: como está o seu coração? E aí eu faço assim, ó: como está o seu coração? Porque é para mim a pergunta. É uma pergunta que ela requer uma reflexão minha e sua, nossa. Eu preciso saber como é que está o meu coração. As irmãs acabaram de cantar um hino aqui, que eu quero aprender a obedecer. Isso é uma oração que eu e você temos que fazer continuamente. Um coração disposto a obedecer. Nós precisamos ter esse coração disposto a obedecer. E o tema ali está: como está o meu coração? É uma reflexão, e eu preciso saber, vou ser repetitivo, eu preciso saber. Mas Salomão, nesse versículo ali, é por onde eu vou trilhar aqui, Salomão, ele nos dá um conselho. A pergunta é: como está o seu coração? Mas o conselho é: sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu acredito que até domingo nós teremos mais mensagens. A irmã Lúcia, agora, nós vamos chamar a partir de hoje Irmã Lúcia do Coração, tá bom? A Irmã Lúcia do Coração. Eu comprei aquilo ali, irmãos, para fazer uma... Claro que, pastor Zé, o homem não tem jeito para essas coisas, né? A mulher que vai ajeitar, o homem é meio desajeitado com essas coisas, né? Mas aquele coração, ele está representando o nosso coração. E aí, nós vamos falar hoje de como nós podemos guardar o nosso coração. Então, na mão da irmã Creuza tem umas folhas ali, e aí a irmã Lúcia, cada item que eu falar, ela vai cobrir aquele coração. Porque quando se fala de guardar, fala de proteção, fala de esconder, fala de cuidado, fala de zelo, e nós precisamos, o conselho é: guarda o teu coração. Nós precisamos guardar nosso coração. E eu coloquei assim, escrevi algumas coisas, que a gente passa dos 15, tem que anotar algumas coisas para não esquecer, né? Acredito que durante as palestras que foram ministradas sobre ídolos no coração, aprendemos muito sobre ídolos e idolatria. Né? Nós aprendemos bastante, temos aprendido bastante sobre ídolos e idolatria. E aí João, na primeira epístola universal, no capítulo 5, coloca para mim, Tiago, por favor, capítulo 5, versículo 21, da NVI. Coloca na NVI, por favor. Primeira João, a epístola universal. Capítulo 5, verso 21. Aí João diz assim: filhinhos, guardem-se
dos ídolos. João é considerado o apóstolo do amor, né? Quando a gente lê essa carta, João, ele sempre tratava os irmãos de amados, filhinhos, meus amados e tal. E o conselho de João para aquela igreja, e para mim e você hoje, é para que nós guardemos o nosso coração do ídolo. Eu vou falar de proteção hoje, mas eu fiz uma pergunta aqui. O que são ídolos? Essa pergunta eu fiz na primeira palestra, lá no dia 27 de março desse ano. O que são ídolos? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração e na vida. E eu me lembro que naquele momento, em março, eu citei o Salmo 119, versículo de número 11, e o salmista, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu me lembro que eu disse para os irmãos naquele momento, aqueles que estavam, vão lembrar disto, que a lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nós, como crentes, ou escondemos a palavra de Deus no coração, ou temos ídolo. E a decisão é nossa. Porque Salomão, ele escreveu esse versículo, essa mensagem, ele diz: guarda o teu coração. A responsabilidade de guardar o coração é minha, é sua, é nossa. Ninguém, o pastor da igreja, não vai guardar o teu coração. É você que tem que guardar. O que ele faz é nos ensinar a como fazê-lo. Mas eu e você precisamos nos esforçar para isto. E aí, eu quero agora, a partir de agora, falar sobre algumas coisas sobre proteção. Eu pensei, tem as mulheres, né? As mulheres entendem esse negócio de moda feminina, né? Negócio de roupa, né? É uma peça de roupa aí que o pessoal chama de sobretudo, não tem? Não tem? E às vezes não tem nada, mas tem um sobretudo, né? Tem, negócio, um sobretudo, né? Se me permitir, eu vou chamar de sobretudo essas folhas, posso chamar? Então, vamos colocar o primeiro sobretudo de proteção sobre o nosso coração. Porque a mensagem está perguntando como está o seu coração. Mas, Provérbio de Salomão está dizendo: guarda o teu coração. Aquela primeira página ali branca, ela representa a paz. Ela representa a paz. E eu estive pensando, hoje, pela parte da manhã, eu tornei a orar, meditei um pouco mais, já tinha preparado assim o esboço, né? E fiquei pensando. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, justificados, sendo, pois, justificados pela fé, não tem uma outra tradução. Não é essa não, não é essa não. Mas, de qualquer forma, então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A outra tradução diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que eu quero dizer, a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos os nossos pecados, reconhecemos o nosso estado de miséria, a palavra de Deus está dizendo que nós fomos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. É o verso 24, me parece. Bota para mim, Tiago, Romanos 3:24 agora. 3:24. Olha lá. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
No capítulo 5, diz, nós agora, a partir do momento que nós somos justificados, nós temos paz. Agora eu tenho paz. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, que eu confesso os meus pecados, Ele perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, a partir deste momento, então eu tenho paz. E agora, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, domingo foi falado aqui, né? O Romualdo leu aqui, o pastor pregou, está lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Já até ministrei a palavra aqui, mas aquilo que a mãe Creuza falou, a gente precisa repetir, porque o aprendizado se dá pela repetição, chama-se recapitulação, né? Você vai repetindo até nós precisamos aprender a palavra de Deus. E aí disse Paulo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. São 3 atitudes que eu e você precisamos tomar: orar, suplicar e agradecer. Quando eu oro, estou falando com Deus. Quando eu suplico, eu estou fazendo uma oração mais intensa a Deus. E quando eu termino de fazer essas duas coisas, a próxima atitude minha é dar graças a Deus. E quando a gente junta esses 3 elementos, oração, súplica e gratidão, versículo 7, olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Aonde? E os vossos? Em quem? Imaginem só, a partir do momento que eu sou justificado, que eu sou perdoado, a partir do momento que eu oro, que eu suplico, que eu agradeço, esta paz, ela vai estar fazendo aquilo ali, ela vai estar cobrindo, ela vai estar protegendo o meu coração. E é interessante que o apóstolo ali, ele está dizendo, olha, essa paz vai guardar os sentimentos de vocês, os corações de vocês, em Cristo. Não é em Cristo. Já pensou o meu e o seu coração estar guardados em Cristo? Eu preciso botar essa proteção no meu coração. Eu preciso de paz, de paz. Bota para mim aí. Agora sim, Romanos 5, verso 1. Isso. Agora, sendo depois justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Então, eu preciso guardar, eu preciso proteger o meu coração com a paz. E esta paz, ela vem de Deus. Ela vem de Cristo, ela vem através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quer ver? Pastor Zé vai para o hino da harpa novamente, não tem jeito. A gente vai para o hino da harpa, não tem como. A palavra de Deus também é 178, bota para mim aí, por favor. Vocês conhecem esse hino aqui? Daqui um dia vão botar assim, hino pastor Oséias, 178, porque eu já repeti esse hino aqui muitas vezes. E a mensagem é, crendo em Cristo Jesus, eu vim obter o quê? Gloriosa, perfeita, ainda que as dores açoitem o meu ser, eu tenho, o meu coração está protegido. Salomão diz, guarda o teu coração, e eu estou protegendo o meu coração dentro da paz. Bota o verso 2 para mim, por favor. Paz, qual? Vamos prestar atenção nisso, irmãos. Eu acho lindo esses hinos da nossa harpa. Pastor Paulo diz que é nosso cancioneiro, né? Eu acho lindo os hinos da harpa. E às vezes a gente canta umas coisas aí que não tem nada a ver. Né, pastor Alexandre? Nada a ver. Presta atenção. O trovador do hino diz, paz insondável, de que maneira? Qual? Imagina você, o seu coração
a paz insondável é coisa que você não tem como medir. E ele está dizendo ali que esta paz insondável, ela é qual um grande mar. Imagine o meu coração, o seu coração, o nosso coração está imergido dentro de um grande mar. Imagine. O pastor Alexandre conhece muito bem, né, o que é mar, né? Os oceanos por aí, que viajou tanto por aí, sabe o que eu estou falando, né? Imagine a quantidade de água de um grande mar e o teu coração, o meu coração, o nosso coração está protegido. Esta paz, qual um grande mar, ela está protegida. E aí o trovador diz, olha, esta paz é qual um grande mar, ela é gloriosa paz e perfeita paz. E agora, qual é o momento seguinte do hino? E aí? A partir daí você está nos braços do Senhor, sabe? Pode ser nos momentos piores que nós precisamos guardar o nosso coração com a paz que vem de Deus. Em vez de colocarmos aqueles ídolos, aquelas coisinhas, né? Sentar em cima, igual fez Raquel, não. Esta paz, ela vem de Deus, ela vem de Cristo. Bota o outro verso para mim, por favor. Leiam para mim, vocês. Ponto. O que é inefável? Inefável é algo que a gente não consegue explicar. E o trovador do hino está dizendo, paz inefável, de Deus que faz bem. E aí me parece que eu vejo, pastor Vânio, o trovador fazendo assim, ó. Gloriosa paz, perfeita paz. E esta paz, ela dá alento à alma também, eu tenho. Doce paz. Paz insondável. Colossenses, capítulo 3, verso 15, por favor. O que está escrito ali? Leiam para mim. Essa paz, ela precisa dominar o nosso coração. Essa proteção, ela não pode sair, ela tem que estar ali. Haja o que houver, venha de onde vier, venha de quem vier, esta paz tem que proteger o meu coração, o nosso coração. Amém? Vocês estão quietinhos, mas tudo bem. Vamos para a segunda proteção. Qualquer folha, só a vermelha que é para o perdão. Qualquer folha. Não está ali, está só apenas, né, figuradamente, tá bom, irmãos? A segunda proteção que eu preciso para o meu coração, que Salomão pediu para mim guardar, é a gratidão. Vocês perceberam, a irmã Creuza falou aqui sobre Raquel, a primeira palestra que eu fiz aqui, eu falei sobre Ana. Olha só o comportamento de um e de outra. Ana tinha uma rival. A rival tinha filhos, ela não tinha. Nem por isso, ela ora ao Senhor, tal, etc, etc. Raquel não soube agradecer, morreu. Ana agradeceu, teve Samuel. E eu escrevi aqui que a gratidão, ela é bela, ela fica bem em qualquer ambiente e cai bem em qualquer pessoa. Como é bom, né, a gente fazer alguma coisa para alguém, claro que a gente não faz com a intenção de elogios, mas é bom, né, Zetinha? Poxa, obrigado, Deus abençoe você. Você fez uma coisa simples, tá? Mas obrigado. E tem pessoas que ela tem um sentimento de gratidão tão profundo, toda vez que ela encontra com você, ela lembra. Está lembrado daquilo? Poxa, muito obrigado.
Eu não esqueço daquilo. Né? Eu não esqueço. Puxa, você fez tudo por mim. Aí você precisamos ser gratos ao Senhor. E aí eu botei assim, quantas coisas Deus nos dá? O ar que respiramos, o nascer do sol, a família, os amigos, os órgãos do nosso corpo funcionando. E tantas outras coisas, se fôssemos listar. A gratidão, ela fica bem. Nós cantamos aquele hino 564 da nossa harpa. Quantas bênçãos, quantas são que têm recebido da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Eu pergunto para mim e para você hoje, agora, quantas vezes você já piscou os olhos hoje depois que levantou? Quantas vezes eu e você já suspiramos e respiramos hoje? Quantos passos nós já demos hoje? Quantas mastigadas nós já demos hoje? Porque tem uns crentes aí que gostam de comer na latinha de 20, né? Quantas? A gratidão, nós precisamos. E aí o salmista, lá no Salmo 103, verso 1 e 2, ele diz, 103, verso 1 e 2, bendize e tudo que há em mim, bendiga. Verso 2, né? Bendiz tudo que há em mim. Eu preciso bendizer ao Senhor, eu preciso agradecer ao Senhor. E eu preciso ter sempre essa capa de proteção do meu coração de gratidão. Preciso. Nós precisamos sempre. Quando nós começamos a contar as bênçãos de Deus, quando nós começamos a agradecer a Deus, nós vamos ficar surpresos, como diz o hino, o quanto Deus já fez. A próxima proteção, por favor, vai ser a irmã Lúcia do coração, né, irmãos? Amém? Irmã Lúcia do coração. Essa aqui é o sobretudo da adoração. Nós temos pais, nós somos gratos e, consequentemente, nós precisamos guardar o nosso coração com a adoração. E eu coloquei assim, adoração é a forma mais elevada de uma oração. Adorar significa dizer para Deus o que Ele mesmo é. Isto é adoração. Talvez se eu fosse perguntar aos irmãos aqui, eu perguntar, irmãos, diz para você mesmo aí o que Deus é. Ou se fosse levantar a voz, todos nós aqui, a gente ia ter milhares de coisas de que Deus é, porque Ele é tudo. Resumindo, né, pastor? Ele é tudo. E parece que Vitorino Silva canta um hino, que Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Deus é tudo para mim e para você. Jó estava com seu coração protegido pela adoração. Jó, capítulo 1, verso 20 e 21. Coloca para mim, por favor. Depois daquele temporal todo, aquela coisa toda, aquela destruição toda na vida de Jó, que vocês conhecem a história, Jó perde
10 filhos. Imaginem um pai fazer o sepultamento, um velório de 10 filhos de uma só vez. E o texto diz assim: então Jó, depois disso tudo, Jó se levanta, rasga o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e ele adorou ao Senhor. Coração protegido pela adoração. Coração protegido. Verso 21, coloca para mim ver se vai concluir. E aí disse Jó, olha o coração protegido pela adoração. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Eu vou continuar adorando, independente das circunstâncias. Eu vou continuar adorando, independente das circunstâncias. Agora nós vamos, Salmo 95, versos 6 e 7, por favor. Eu estou caminhando para o encerramento. O salmista diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do que nos criou. Verso 7. Porque Ele e nós, só até aí. Então, como ovelhas do pasto de Jesus, nós prostrados diante dele, adorando, nosso coração está protegido. Está protegido. Está guardado naquilo que disse Salomão. Aí a pergunta é, como está o seu coração? Como está? Para me refletir. Eu preciso refletir isto. Eu preciso saber. E através da palavra de Deus, nós vamos saber como está o nosso coração, através da oração. Nós vamos tirar aquelas coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração. A quarta agora é o vermelho, por favor. A quarta proteção, irmãos, que eu e você precisamos ter para o nosso coração, é o perdão. Ih, pastor, agora o senhor saiu da pista agora. Agora o senhor descambou para o brejo abaixo. Perdão. Irmãos, nossos pastores aqui têm sempre falado isso aqui. E aí, me permita dizer, só não perdoa quem não quer. Pastor Alexandre? Só não perdoa quem não quer. Porque ensinado nós somos. E aí eu coloquei assim, o perdão deve estar sempre no centro do nosso viver cristão. E vou explicar daqui a pouco por quê. Porque perdoar vem do verbo charis, ou charis, que quer dizer graça. E acabamos de ler ainda há pouco que nós fomos justificados, Paulo parece que usou uma redundância ali, justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, graça sobre graça, eu e você, nós todos fomos perdoados por Cristo Jesus. E perdão é graça. Pastor, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando terminar o culto, eu vou falar no pé do seu ouvido. O senhor não tem noção. O senhor não conhece aquela pessoa. Pastor, sabe, dá vontade de pegar no pescoço, estrangular. Vou abrir um parênteses aqui um pouquinho aqui. Há uns tempos desse, a minha neta, com 4 anos, a Sara chegou em casa, a mãe dela contou para a gente, chegou em casa brava do colégio, muito brava.
4 anos, pensa só. E aí a mãe dela, o que houve, Sarinha? Aí borrou lá e tal, confessou para a mãe dela que tinha uma menina lá na escola, que estava mexendo com ela, que a vontade dela era pegar o pescoço da menina. 4 anos. E, aliás, Salomão escreveu no provérbio, diz que a estultícia, né, está ligada ao coração da criança. Essa coisa já vem de criança. Mas o perdão. Romanos 3, 24, eu já citei aqui. Coloca para mim, mais uma vez, para a gente ler. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, nós somos perdoados. Irmãos, nós somos transformados. Apesar de eu ter nascido, né, meus pais crentes, mas eu precisei passar por uma transformação. Não é assim, não. E o apóstolo diz que nós fomos justificados gratuitamente, de graça. Mas pagou o preço lá na cruz por mim e por você, de graça para mim e para você, mas para ele pagou o nosso preço. Ele pagou. E aí eu coloquei assim, Deus nos concede o perdão livremente. Me lembrei, quando Jesus, certa feita, estava ensinando, bota para mim aí, São Mateus 18, a partir do verso 23, eu só vou fazer o comentário, não vou... Olha lá, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Bota lá o versículo 25 por aí. 24, bota 24, por favor. Tá. E aí esse homem era um rei poderoso, e ele disse assim, Jesus falando, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia quanto? 10.000 talentos. 10.000 talentos, presta atenção. E eu fiz uma pesquisa, alguns anos passados, esses 10.000 talentos, o nosso dinheiro hoje, daria 600 milhões de reais. Como é que um funcionário vai pagar uma dívida dessa para o patrão? Ganhando um salário mínimo. Eu vou parar aqui, mas tem outro versículo que fala. E aí esse homem, ele chega perto desse senhor, desse poderoso, e fala, mas eu não tenho com que pagar, coisa e tal, né? O senhor tem misericórdia de mim, coisa e tal. Aí o patrão falou assim, faz o seguinte, então você vai, vende a sua esposa, vende seus filhos, tudo que você tem, e você me paga, não é isso? Não foi isso? Você me paga. Ele prostrou-se, ser generoso para comigo, e coisa e tal, e tal. E aí, o homem, o Senhor, diz o texto, o próprio Jesus, diz que usou de misericórdia com ele, disse, olha, tá bom, olha lá. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 10.000 talentos. Perdoou. Ele saiu tranquilo. Poxa, glória a Deus, né? E foi embora. Só que ele era um camarada que tinha outras pessoas sob as suas ordens. E tinha um outro amigo dele de trabalho que devia a ele 100 dinheiros. O camarada devia 600 milhões, o outro devia R$1.000. Ele sai da frente do homem, encontra com o outro e fala assim, ei, me dá aqui aquele dinheiro, estou querendo ele. Ele tinha acabado de ser perdoado. Aí o homem, olha lá, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves, você tem que me pagar. E esse homem, esse segundo homem, fez a mesma súplica para ele, do que ele tinha feito com o patrão. Ele não quis saber.
prendeu o camarada. Só que os outros funcionários viram aquilo, foi lá em cima do Senhor e falou: Senhor, ó, o senhor não perdoou lá o fulano lá, aquele dinheiro? Perdoei. O que está acontecendo? Ué, ele encontrou com o fulano lá no pátio lá e está lá apertando o camarada e mandou prender o camarada lá, sufocando ele lá, que ele tem que pagar R$1.000. Ele está devendo para o senhor 600 milhões. Palavras minhas aqui, tá? Aí o senhor ficou indignado com aquilo. Manda chamar ele. Chama ele aqui. Ele voltou lá. Rapaz, eu não perdoei você, a sua dívida, tudo aquilo que você me devia. Por que você não fez isso com o seu irmão, com o seu companheiro? Aí o texto, Jesus diz que esse homem indignado mandou os capatazes pegar esse primeiro homem e colocar lá na cadeia, e mandou que os atormentadores o atormentassem. Eram os capatazes. Olha lá, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Para nós aqui, quando nós não perdoamos, nós somos atormentados. Somos atormentados. E vou contar, e parece que eu contei isso aqui uma vez, vou falar outra vez. Quando nós não perdoamos aquele que nos devem. Bota o versículo 35, Mateus 18 aí, por favor. Se nós não perdoarmos do coração, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso é perigoso. Já estou encerrando. E eu estava ministrando uma palavra em 2018, num culto de ensino, lá em Ouro Fino, uma terça-feira, e eu estava falando sobre o perdão. E a gente falando, de dado momento, eu já contei isso aqui, mas vou contar não, porque de repente alguém aqui não estava aqui naquele momento. Serve de alerta para mim e para você, para todos nós. E uma irmã, esposa de um presbítero, até por sinal prega muito bem essa irmã, fez assim para mim: pois não, irmã, pastor, posso contar um testemunho? Pode. Pastor, tem uma amiga minha, eu acompanhei essa minha amiga por vários meses para o médico. Ela estava com câncer. E vai para cá, e faz exame, volta para lá, volta no médico, volta para lá e tal, e eu acompanhando ela, pastor, não deixei ela. Um dia ela chega no consultório do médico, bom dia e tal, sentou lá, consultou, o médico falou assim: olha, fulana, a partir de hoje, eu não vou ser o seu médico. Ela se assustou: doutor, mas o senhor sabe que eu estou com câncer e tal. O médico falou assim: olha, eu não vou mais cuidar de você. E vou dizer por quê para você. Médico não crente, a irmã falou, pastor, o médico não crente. O médico disse para ela assim: sabe por quê, fulana? Porque tem uma pessoa na sua vida que você não perdoa. O dia em que você perdoar essa pessoa, você vai ficar curada. Não cuido mais de você. E ela saiu, a irmã contou para a gente lá, chorando dentro do consultório, foi para casa, procurou a pessoa, perdoou a pessoa, pediu perdão, está curada. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um livro lá em casa, que eu já li esse livro algumas vezes. O título do livro é: ou você perdoa ou adoece. Nosso coração precisa estar protegido pelo perdão, irmãos.
guardado. Salomão diz que é para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Novamente a pergunta: como está o seu coração? Como está? Colossenses capítulo 13, aliás, capítulo 3, não tem 13, é a última referência que eu vou ler, já estou encerrando. Falta 5 minutos, gente, deixa eu ir embora, Jesus está voltando. Colossenses 3, verso 12 a 15. Há um conselho para mim, para você, para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Podem ler, podem ler. O outro verso. Olha lá. Vocês prestaram atenção? No versículo de número 12, 13, diz: mansidão, misericórdia, benignidade, humildade, longanimidade. Olha lá. Agora bota o verso 14. Isso tudo ali é para nós termos. Agora bota a branca aqui, por favor, é a última. Bota a branca. Olha lá. E sobre tudo isso, sobre a misericórdia, sobre a longanimidade, sobre a humildade, sobre todas estas coisas, agora você vai colocar um sobretudo que se chama o amor. E este amor, o apóstolo diz que ele é o vínculo da perfeição. Quando Paulo escreve, me parece que aos romanos, né, aos coríntios, ele diz que o amor nunca falha. Nunca falha. Que Deus, irmãos, continue nos ajudando, nos dando graça. Que Deus nos ajude a termos paz em nosso coração. Que Deus nos ajude a termos gratidão, sermos gratos. Deus nos ajude a sermos verdadeiros adoradores. Deus nos ajude a perdoarmos uns aos outros. E Deus nos ajude a amar uns aos outros como Ele nos amou. Que Deus continue abençoando a Unifem por esse lindo trabalho, por esse tema que tem sido desenvolvido. Hoje a irmã Lúcia hoje foi a enfermeira do coração hoje, né? E eu espero, irmãos, que sábado e domingo nosso coração está sendo tratado por Deus nesta igreja durante este ano. E a pergunta é: como está o seu coração? E eu espero, pastor Paulo, que domingo o médico, soberano médico, o supremo médico do coração, no próximo domingo, ele esteja aqui, liberando muita gente. O seu coração está bom, o seu coração está bom, o seu coração está bom, pode ir, o seu coração está bom. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que vocês ficaram muito quietinhos, mas tudo bem, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, eu me sinto muito honrado, irmã Creuza, por estar ministrando a palavra. Meu jeito é esse mesmo, vocês já me conhecem, nada contra quem faz diferente, mas meu jeitinho é esse de falar, eu gosto de explicar, não é? Porque é a palavra de Deus, nós precisamos ter muito zelo pela palavra de Deus. Cuidado, que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade.